Irmãos, eu vou ler Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve essas coisas. Diz aquele que tem os 7 Espíritos do Pai e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Pai. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guarda-te a minha palavra, e não negues o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venha sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário de meu Pai, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, e o nome do meu Pai, e o nome da cidade de meu Pai, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Pai, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, eu vou ler só até aqui. Mas o intuito desse vídeo é o seguinte. Aqui vocês estão vendo. Eles se dizem judeus, mas não são. São antes as sinagogas de Satanás. E agora eu vou tentar explicar para vocês, porque a palavra é bem simples. Ela não é complicada. O que a gente deve fazer é só obedecer o que o Pai pediu, que é o amor ao Pai e ao próximo. Como eu já li para vocês em vídeos anteriores, e eu peço assim, se tiverem dúvidas, podem perguntar nos comentários, eu respondo. Mas eu vou pela palavra e não pelo que os homens dizem. Então, a palavra do Pai e a verdade é essa que eu sigo. Eu não sigo homens que não acrescentam nada. E sim, eu sigo o Pai. E se o que eu estou fazendo aqui é a vontade do Pai, que é a verdade, que é a palavra, eu não estou mentindo, irmãos. Eu estou usando a palavra. E estou fazendo a vontade do Pai, como ele disse, que ele não habita em templos. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui é a respeito da igreja de Filadélfia. Porque eles se dizem judeus, mas não são. Antes são sinagoga de Satanás. Irmãos, o intuito desse vídeo que eu estou fazendo é o seguinte. Quando eu tive dúvidas, porque eu nunca fiz parte da religião, porque eu nunca fui bem aceita na religião. Muito pelo contrário, porque muito eu perguntei, muitas dúvidas eu tinha, eles não gostavam que eu perguntasse. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Quando eu fui na palavra, que eu fui ver, eu percebi o porquê. Porque tudo vai de contra o que o nosso Pai manda que a gente faça. Porque Ele mandou o seu Filho
para mostrar para a gente o que Ele quer, a vontade dEle, e não a vontade do Senhor do mundo. Então percebam a diferença. O Pai é amor e justiça. Por Ele ser justo, Ele mandou os 10 mandamentos para Moisés. Mas Moisés não obedeceu, ele não ouviu, porque ele servia ao Senhor, ao anjo que apareceu na sarça para ele, ao qual eu vou ler aqui para vocês agora, para vocês perceberem e vocês verem, porque eu não minto. Eu estou falando o que está escrito, é a palavra, a vontade do nosso Pai, que por mais que eles tenham adulterado, irmãos, está aqui. Basta vocês lerem, abrirem a Bíblia e lerem. E quanto mais antiga a Bíblia, melhor, menos adulteração. Êxodo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Mídia, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queimava. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Eu vou ler só até aqui, irmãos. Mas o que eu quero que vocês percebam é que ali é um anjo. Esse é o anjo, é o Senhor. O Pai, ele nunca, ninguém viu ele. Então é isso que eu quero que vocês entendam. As pessoas estão sendo enganadas pelos anjos caídos. E se tivessem fazendo a vontade do Pai, não se odiariam umas às outras, irmãos. Percebam. Eu sei porque eu frequentei por muito pouco tempo, quando eu era criança, a igreja católica, por obrigação de fazer a comunhão. E todos os domingos eu tinha que ir para a missa, porque se eu não fosse, no outro dia minha professora, minha catequista, ela me xingava, falava horrores para mim, que eu era preguiçosa, que isso, que aquilo. Eu tinha que ir para a porta da igreja para dar os folhetos para as pessoas entrar, para fazer a liturgia, porque eles não abrem a Bíblia, eles fazem uma liturgia. Então percebam a diferença. Não é a vontade do Pai, ajuntamento solene. Ele quer que a gente se reúna para falar a verdade, a palavra, para passar uns para os outros. E é em espírito e em verdade. Não batendo palma. Não gritando. É professando a verdade, irmãos. É fazendo a vontade dele. Falando o nome do filho dele. Porque por Jesus eu não vejo ódio, irmãos. Percebam a diferença. Na igreja católica eles adoram a imagem. E aquela não é a imagem do nosso Salvador. Porque ele não era loiro dos olhos azuis, nem dos olhos castanhos. Porque as imagens são diferentes, eu sei. Porque na minha casa, quando eu era criança, tinham fotos, imagens dele. E quando a minha mãe entrou na igreja evangélica, a primeira coisa que a igreja evangélica mandou foi ela queimar os quadros e as imagens. Mas ela entrou lá dentro e eles mandaram ela aceitar Jesus. Então percebam, contradição, porque uma igreja manda adorar a imagem, a outra aceitar o nome. Mas uma fala mal da outra. Que união é essa? Como é que um reino dividido pode subsistir? Que Deus é esse que divide as pessoas? Que cada uma entra numa casa entre 4 paredes e nem se olham? E que se tiver uma do lado da outra, eles entram e nem se olham. São como inimigos.
Percebam a diferença, irmãos. Essa é a Babilônia, a confusão ao qual o pai falou que ele não está ali. Ele não ouve, ele não vê, ele tampa os olhos dele para não ver isso. Porque não estão fazendo a vontade que ele pediu através do seu filho. Se vocês lerem o capítulo 23, ao qual eu já falei, eu já fiz um vídeo a respeito. Percebam a diferença. O próprio mestre ele fala, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois que vos disserem, que observeis, observais, e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens de rabi. Vós, porém, não quereis ser chamado rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Messias, e todos vós sois irmãos. Percebam, irmãos, a diferença. O que eu estou falando aqui não agrada a muitos, porque preferem defender os pastores, os sacerdotes, irmãos. Aqueles que não acrescentam nada, que prometem as coisas do mundo. Então acordem para a verdade. A palavra é amor, é justiça. E a justiça não está sendo dita. Então escutem, abram os ouvidos e percebam a diferença. Porque eu estou aqui lendo a palavra para vocês. Em Apocalipse 22:15 está bem claro. Lá fora estão os cães. E os que praticam o espiritismo, os fornicadores, os assassinos, os idólatras e todo aquele que gosta da mentira e a pratica. Irmãos, percebam a diferença. Falam mal a católica fala mal da evangélica, a evangélica fala mal da católica. A católica fala mal da Umbanda, mas adora as mesmas imagens que tem na Umbanda. Ou vocês não sabem que Jesus Cristo é o nome que eles usam para abrir os trabalhos no batuque? Eu sei do que eu estou falando, irmãos. Eu cresci num lar de umbandista, adventista, de evangélicos, Deus é amor, Assembleia de Deus, de todas elas que vocês possam imaginar, porque minha mãe passou por muitas, até ela sair. Porque ela viu que não adiantava, ela mudava de porta, mas as pessoas lá dentro continuavam duras de coração, sem amor, sem acrescentar nada. E hoje, de tanto eu insistir com ela, fazer ela ver, fazer ela ler, voltar atrás e perceber que a palavra do Pai, ela tá ali, é só ler. Porque o Pai, ele não muda. E eu acompanhei ela algumas vezes. Eu sei do que eu tô falando para vocês, porque eu fui e eu vi o que eles fazem. Eles pegam um versículo isolado e depois eles falam do que eles têm no coração, que é dinheiro, prosperidade. Percebam a diferença. O nosso mestre, enquanto ele caminhava e ele falava com as pessoas a verdade, ele nunca pediu nada. Ele alimentou as pessoas. Ele alimentou as pessoas com a palavra e com a comida. Ele nunca pediu dinheiro. Aquela mulher ao qual ele se referia, ela estava na casa dos impostos, leiam. Porque não é sobre dízimo. O mestre nunca pediu dízimo. Ele quer que a gente ajude uns aos outros. Então percebam a diferença, meus irmãos, acordem. Porque o amor ao Pai e ao próximo não é essa de, eu sou católico, eu sou evangélico. Aí um olha para o outro e um fala mal do outro. Defendendo uma placa. E não o Pai que está no céu. Porque esse Deus que está sendo adorado dentro desses templos, dessas pedras que vocês entram para dentro, 4 paredes, não é o nosso Pai. Esse é o Deus da confusão, é o Senhor, é o diabo.
o anjo caído que caiu do reino do nosso pai por ter criado confusão lá em cima. Porque ele queria criar, ele dizia que o que o pai criou estava errado, ele podia fazer melhor, podia fazer diferente. E olha o mundo que a gente vive, irmãos. A confusão, morte, doença. As pessoas não se amam, não se respeitam umas às outras, porque não conhecem a verdade, porque ela não está sendo dita pelos cães gulosos. Acordem. Eles nunca se fartam. Quanto mais eles têm, mais eles querem. Percebam a diferença. Pratiquem a justiça. Abram a escritura que está dentro da Bíblia e leiam. Leiam e percebam a diferença, irmãos. O Velho Testamento é a base de morte. O que o Pai pediu nos 10 mandamentos é não matarás. E eles matavam. Eles roubavam. O Pai disse para não roubar, eles roubavam. Os despojos de guerra, isso é roubo. E a mentira está aí até hoje, fazendo os pequeninos tropeçar. Mas ai daquele que fizer um dos pequeninos tropeçar. Então pare de se botar contra o Pai e dizer que está fazendo a vontade dele, porque não está. O Pai está vendo tudo. Acorda. Se arrepende. Porque cada dia que passam levam mais pessoas para o engano. E como vai ser triste naquele dia onde a justiça do Pai for feita. Porque esse sangue vai ser cobrado desde o justo Abel. Então percebam, muitos morreram por causa da mentira. Mas não é a morte de ir para baixo da terra, irmãos, é a morte espiritual. Então busquem a verdade, batam que a porta vai se abrir, peçam para o Pai de todo o coração. Porque o Pai, Ele sabe o que a gente tem no coração. E o que eu estou vindo aqui fazer é tudo por amor. Então acordem, despertem. Porque o Pai, Ele é justiça. Ele não fulmina com fogo. Isso são anjos caídos e eles já foram condenados. Percebam, usem o que vocês têm, o conhecimento, o entendimento de vocês. Façam a justiça do Pai. Repartam o pão, a salvação, para que aqueles que têm sede busquem e alcancem a verdade. Tá bom? Um forte abraço a todos. Paz.